Nessa aula, então, pessoal, nessa continuação, nós vamos falar um pouquinho sobre a propriedade position, né? Posicionamento dos elementos aí. Como que vai funcionar a questão do position? Nós vimos que já tem como mexer, né? Utilizando propriedades display, né? Colocando display em line block, né? Podemos colocar um float, poder flutuar, esquerda, direita ali, né? E agora nós vamos poder, então, trabalhar com a propriedade position, que é uma propriedade também que tem a ver aí com os nossos elementos HTML. Então vamos lá, continuar trabalhando. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar, né? Vamos remover esse style aqui. A gente só usou para exemplo, né? Para trabalhar aí alguns exemplos. Se quiser deixar comentado, coloque um comentário ali, né? E não precisa remover. Para colocar comentário, só a gente colocar uma barra asterisco, no final asterisco barra, tá? Então, o ideal é que eu vou remover aqui para colocar no meu arquivo, né? Tirar mesmo daqui, porque isso aqui é só para exemplo mesmo que eu utilizei. Nós vamos falar sobre algumas outras propriedades, né, de posicionamento que são importantes. Para a gente trabalhar com essas propriedades, nós vamos utilizar aqui, ó, esse arquivo layout1.css. Então, eu vou fechar aqui algumas coisas que estão abertas aqui. De Python, CSS, vou tirar esses negócios daqui. E vou abrir um novo arquivo. Esse novo arquivo, eu vou salvar ele como, né? Salvar ele como e vou lá no meu projeto. Eu vou até inclusive criar uma pasta CSS aqui, que eu já não havia criado antes. Dentro do meu projeto, criar a pasta CSS. Beleza. Aqui dentro eu vou criar um arquivo layout1.css. Salvar. Beleza. Então layout1.css está aqui. Está sendo referenciado aqui nessa linha, né? Lá em cima, aqui, né? css.layout1. Então, o link está ali. E aqui, então, nós vamos agora trabalhar com o nosso CSS. Né? Eu vou poder usar ele agora para poder configurar um layoutzinho rápido aí com vocês, falando sobre as propriedades de position, né? Position. Então, posicionamentos, nós vamos ver sobre posicionamento absoluto e relativo, né? E construção de layouts utilizando divs e regras CSS. Então, vamos lá. Existem 4 tipos de posicionamento, né, de position no CSS, que é o estático, relativo, absoluto e fixo. Isso traduzindo, né, para o nosso português. Seria o static, relative, absolute e fixed. São os tipos de posicionamentos que existem no CSS. Por padrão, os elementos têm a propriedade estático, né? Então, nós vamos olhar então sobre como que funcionam as outras propriedades, né? Então, o posicionamento static é aquele posicionamento que já vem, né, automaticamente e ele segue o fluxo normal dos elementos da página. Ou seja, ele vai posicionando os elementos, né, imediatamente anterior ou acima, anterior e acima do imediatamente posterior, quando nenhum deles está posicionado de forma que não é estática. Então, se todos estiverem posicionados de forma estática, ele vai seguir aquele padrão de posicionamento, né? Ele vai colocar o elemento, né, abaixo do elemento anterior a ele, né? Se os elementos forem de bloco, ele vai posicionando um embaixo do outro ali, montuando, né, aqueles elementos ali. Assim que funciona o estático, é o padrão, né? Não é necessário escrever nada para isso, a gente não precisa definir esse position static, porque já é o padrão, né? Como a gente já falou anteriormente. Aí existem outros padrões, né? Existem outros elementos, outros valores, né, dos elementos para o elemento position, né, para a propriedade position. A primeira delas, nós vamos ver, é o absolute, que é a posição absoluta. O que a posição absoluta faz? Ela posiciona o elemento relacionado à tela, né? Então ele é em relação à tela, em relação à minha
o corpo da minha página, como que o elemento vai ficar posicionado, né? E ele é muito parecido, com o fixo. Depois vamos ver o que é o fixo aí, né? O fixo. Mas ele vai ser computado então de acordo com a posição do elemento mais próximo que contém o elemento posicionado, né? Ou seja, ele vai ser um elemento só que em relação à minha tela. Qualquer elemento tem esse posicionamento definido como relativo, absoluto ou fixo, ele vai ficar ali do lado, né? Quando não há elemento posicionado, a posição é computada em relação ao elemento body. Então, ele vai levar em consideração os elementos que estão no corpo da página. Então, quando ele está com posição absoluta, ele vai funcionar em relação à sua posição, né? Em relação ao elemento mais próximo que o contém. Então, em relação ao elemento que ele está dentro, né? Se não tiver nenhum elemento dentro, ele vai levar em consideração então o elemento corpo da página, que é o body. Então, ó, se eu colocar uma imagem no corpo no corpo da página, ele vai levar em consideração, então, se não houver elemento anterior a ele, vai levar em consideração o meu body, né, o corpo da página. Vamos ver isso aqui no nosso exemplo. Ó, então aqui eu vou, primeiro de tudo, vou zerar algumas propriedades CSS do corpo da minha página, do corpo e do HTML como um todo, né? Eu vou dar uma zerada em algumas coisas, vou colocar zerar as margens, porque os navegadores eles trazem, né, algumas propriedades já por padrão deles, né? Trazem algumas coisas já pré-configuradas. Eu quero fazer a minha configuração, não quero pegar nada deles, então eu vou remover essas configurações, margem, padding, né? Vamos deixar ele assim. Então, fazendo isso, eu removo qualquer valor de propriedade margem e padding que existe, né, na nossa tela aí. Okay? Então, vou salvar. Vou ver se está aberto aqui ainda. Está aberto. Vou atualizar aqui, vocês vão ver que removeu. Então, olha só. Inclusive, ele ficou até mais pertinho, né, ali da nossa tela. Deixa eu colocar aqui na... Isso, assim, né, para a gente ver melhor. Ele ficou bem, né, a margem zerada, padding zerado, ele ficou tudo bem coladinho ali, ok? Então vamos lá. Para trabalhar, nós vimos ali no nosso HTML que nós temos a seguinte situação. Os elementos... Olha, tem uma div principal, né, que é essa daqui, e as outras divs estão todas dentro dela. Está tudo dentro de principal, né? Ou seja, não tem nada antes dela, está dentro do body, do corpo da página. Então, vamos fazer o seguinte, ó, já que está ligado, então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui assim, ó, asterisco prince. E vamos colocar assim. Vou colocar aqui um it 50%. Vamos falar 50% em relação ao que? Né? Em relação ao local onde ele está ali, né? Como ele está no corpo da página, 50% do corpo da página, ok? Então vamos fazer o seguinte. O que mais que a gente tem que colocar? O position, né? Position. Vamos colocar que ele vai ser position absolute, certo? E vamos colocar aqui que ele vai ter um top de 100 pixels e um left de 100 pixels. Olha só, então definir que ele vai ter do topo da página 100 pixels e da esquerda 100 pixels. Vamos salvar e ver o que acontece. Olha só o que acontece aqui. Ele ficou, né, o tamanho. Vamos colocar uma borda, alguma coisa assim, para a gente ver como é que ele está funcionando ali, né?
Então, border, 2 pixels, dotted. A gente vê outra propriedade de borda aqui, né? Vou colocar o que aqui? Marrom, brown. Beleza, vamos salvar. Vamos atualizar aqui. Então, ó, então ele tem a largura dele 50% do local onde ele está. Se eu aumentar a tela aqui, o que acontece? Ele vai passar 50% da tela. Diminuir, vai ficar 50% da tela. Então ele é relativo ao tamanho atual da minha página aí, né? Ficou 50%, posição absoluta, e defini um top de 100 e um left de 100, certo? Então, o que ele ficou? Ele ficou em relação a, como ele não tem nenhum elemento anterior a ele, ele ficou 100 pixels do corpo, né? Do corpo da minha página. E se ele tivesse um elemento anterior a ele? Vamos ver isso? Ó, só para a gente fazer um teste, vou colocar aqui, ó, div. Vou fechar essa div aqui. Vamos colocar assim, só para a gente ficar mais fácil de selecionar ela lá. De teste, beleza? Vamos salvar. Vou aqui no layout, aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar antes formatação, tanto faz que a ordem não tem, às vezes não tem muito problema, né? Vou colocar teste. Vamos colocar aqui, vamos colocar que ela tem a mesma formatação. Vamos ver o que acontece, colocando que ela tem a mesma formatação de princípio. Beleza. Salvou, né? Atualizou. Ele ficou em cima da outra, né? Por quê? Porque teste e Prince, eles, como ele não tem nada dentro dele, ele não pegou a altura, né? Vou colocar uma altura. A altura nós temos que falar um pouquinho sobre ela, né? Altura de 500 pixels. Vamos ver. Salvar. Ó, então ela pegou aqui a altura, só que todas as duas ficam a mesma altura. Elas estão exatamente no mesmo lugar, né? Uma em cima da outra. Por que está uma em cima da outra? Porque os dois elementos eles estão no body, então como a posição absolute, ele está em relação ao elemento anterior a ele, né? Que é o body. Então ele não tem nenhum outro elemento. Então ele vai levar em consideração apenas o body. Então por isso que ele ficou naquela posição. Vamos ver então aqui, ó, vamos mudar um pouquinho. Vamos tirar o teste da mesma formatação, porque senão vai ficar no mesmíssimo local, né? Eu vou remover aqui e vou colocar ela separada aqui, né? Formatação separada, para vocês entenderem melhor. Então aqui eu vou utilizar as mesmas formatações, vou mudar só a cor de algumas coisas ali e o posicionamento, só para vocês a gente, né, ver o funcionamento disso certinho. Então, tamanho, vamos diminuir o tamanho disso, vamos colocar 300, aqui embaixo 300 também. Position, vou deixar absolute mesmo, top, olha só, aqui que eu vou mudar um pouquinho. Eu vou mudar para 150 e aqui vamos colocar 180. Beleza. E aqui vamos colocar uma margem vermelha, tá, para a gente ver, né, a diferença das luzes aí. Salvei, vamos ver aqui, só atualizar. Olha só, então a div Prince, essa aqui, principal, ela pegou, né, em relação ao body, ao corpo da página, né, 100 pixels aqui, 100 pixels aqui. Essa outra, ela ficou no mesmo tamanho da anterior, porque eu deixei o mesmo tamanho, e só que o top dela foi 150, foi um pouquinho para baixo, e o left 180 ficou um pouquinho para cá. Então ficou uma em cima da outra. Como essa daqui não tem conteúdo, né, ela ficou sem conteúdo, mas ficou então dessa forma, né, ou seja, ela ficou sobrescrito a outra.
ela não leva em consideração os seus irmãos. Tá? Para ficar mais claro, aquela explicação foi meio embolada. Né? Então, não leva em consideração os seus irmãos, ela leva em consideração o seu pai. Né? Então, a position absolute leva em consideração o elemento pai daquele outro elemento. Ok? Vamos remover aqui o teste. Eu vou deixar ele oculto assim. Né? Deixar ele oculto assim. Depois nós vamos remover isso melhor ali. Agora vamos colocar um absolute. Vamos formatar com absolute. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui dentro? Nós temos vários elementos, né? Header, as divs, o rodapé, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar que as minhas divs elas vão ter. Então vocês viram então que ela leva em consideração apenas o pai, né? Ela leva em consideração apenas o seu pai, não leva em consideração seus irmãos se tiver o position absolute, certo? E se fosse relative? Se fosse relative, ele leva em consideração seus irmãos. Olha só. Vamos colocar aqui, ó, relative. Dá pra gente ver. Ó, salvei. Agora vai ficar um pouquinho diferente isso aqui. Ó. Salvei. Position relative. Tá. Esse daqui levou em consideração o outro que não, né? Deixa eu botar aqui como absolute. Eu vou colocar os dois como relativo, depois a gente vê, tá? Vamos colocar aqui como relative 1, só porque eu queria que desse uma diferença ali. Relative. Ok. Tá, ainda não, mas os dois ficarem relative, agora vai dar, né? Vou salvar. Vou atualizar aqui. Agora, ele levou em consideração o outro elemento. Só que não ficou ainda com o exemplo muito certinho, porque nós temos um probleminha da questão da altura aqui, né? Na realidade, ele era para ter levado em consideração seus elementos aqui. Tá. Vamos tentar um outro exemplo. Esse daqui, ele pegou, na verdade, a posição dele era para ter levado em consideração o seu elemento, ele era para ter ficado em relação ao elemento anterior a ele, né? A margem. A margem provavelmente ele era para ter considerado aqui. Mas vamos testar então os outros elementos que ficam internos a nossa div lá, né? Nossa div. Vamos ver aqui. Salvar. Vamos remover. Eu vou de novo dar uma removida nessas configurações. Eu, na verdade, vou colocar comentado, né? Que aí ele não executa. Depois, se a gente precisar de colocar algum outro exemplo, a gente coloca. O asterisco aqui. Vou fechar com asterisco barra. Beleza. Então, esse meio aí não vai executar, né? Então, a principal ficou assim. Coloquei como relativo. Vamos voltar para o absolute aqui. Vamos definir
Vamos salvar aqui novamente. Vamos ver lá a situação como está ficando, né? Vamos atualizar. Beleza, então sumiu ali. Eu vou... Vocês viram aí que ele vai posicionar, né? A posição que eu vou definir em pixels, exatamente em pixels. Então, não importa o tamanho da tela, ele vai ficar em pixels ali, né? Se eu definisse por porcentagem, ele iria acompanhar o tamanho da tela, né? Assim como a largura que está acompanhando, que eu coloquei como 50%. Então vamos lá. Os nossos elementos, eu tenho aqui alguns elementos, né? A div de 1 a 4. Esses elementos eles vão ser... Vamos definir aqui algumas coisas para ele. Vamos definir algumas formatações. Vamos colocar composition relative. Depois a gente coloca um absolute para a gente ver então, o funcionamento disso, né? Então vamos lá. Div 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos colocar algumas cores diferenciadas para ela. A gente colocar cores, vamos usar uma paleta de cores. A gente falou sobre isso na outra aula, a gente não usou nenhuma, né? Para a gente ver como funciona. A melhor forma de funcionar isso. Vou colocar aqui paleta de cores CSS. Tabela de cores não é uma paleta mesmo, né? Na tabela, folha de estilo também não, seletor de cores também não. Cadê? Tabela de cores. Tabela de cores, paleta de código. Acho que é cores mesmo, né? São cores em CSS. Vou falar sobre as cores. Seria paleta mesmo, eu não estou lembrando o nome, né? A gente usou na outra aula agora. Tá demorando de ir na cabeça aqui. Achava que era paleta mesmo. Achava sinceramente que era paleta, mas só tá achando tabelas, né? Combinação de cores. Queria achar as cores, né? Uma paleta de cores legais aí, mas tá me vindo os nomes só paleta de cores na cabeça aqui. Tá, agora acho que aqui eu vou achar, né? Color Lovers, acho que é isso mesmo, tem esse site aqui, ou outros, né? Que tem também paletas de cores aí. Cores que combinam, né? Combinação de cores aí, que é importante para os nossos sites. Vamos achar aqui. Achar umas combinações legais aqui. Paletas mesmo, né? Paletas de cores. Eu não sei porque que nós só estava achando apenas cores. Tá, vamos pegar qualquer um pra gente não perder tempo, né? Tá muito demorado. Aqui eu tenho as cores, os valores, né? Os valores, os códigos das cores referentes a elas aqui, né? Então vamos usar essas cores aqui mesmo. Código hexadecimal, ali tem o código RGB, né? A gente pode definir também, a gente falou sobre essas cores na aula passada. Vou copiar aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui div 1.
color, uma hashtagzinha aqui, beleza. Mesma coisa para as outras, até a 4 ali, né? Vamos lá. Copiar aqui. Vai ser a 2, 3 e a 4. Ok. Vou pegar as cores aqui agora. Vou pegar essa cor aqui. Beleza. Opa. Essa daqui agora. Cliquei, né? Cliquei sem querer na cor, ela abriu ali. Vamos lá de novo. Essa daqui mesmo. E outra. Preto, né? Quase preta essa aqui. Então, vamos lá. Vamos usar ela aqui mesmo, né? Já que estamos na questão da combinação de cores aí. E preto combina com quase tudo, né? A cor preta aqui. Beleza, vamos salvar. Por enquanto, né, não vai aparecer nada lá. Se eu atualizar lá vai dar na mesma, porque não tem, vai aparecer só, né, as cores referentes aos elementos, mas não ficou como a gente queria ainda, né? Só tem os elementos de bloco, como vocês vão ver, eles estão ocupando toda a extensão da nossa página ali, do local onde ele está, né? Onde ele está. Então vamos lá. Aqui, como são 4 elementos, nós podemos definir então um tamanho para esses elementos aí. Essas nossas divs, eu posso selecionar elas utilizando, colocar div1, div2, div3, div4 e colocar as formatações referentes a elas, né? Também posso usar uma classe para isso. Olha só, note que as nossas divs, a div1, div2, div3, div4, nós temos, elas estão com a div, elas estão com uma classe chamada interna, não é isso? Interna. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, beleza. Interna, tá? Então ela está como uma classe, olha só, a classe interna. Então eu posso utilizar essa classe para formatar esses 4 elementos de uma só vez. Então vamos fazer isso, ó. Vou colocar aqui então e ponto interna, para a gente pegar, né, a classe, a gente coloca o ponto ao invés da hashtag e aí vamos selecionar a classe. Vou colocar aqui o width. O width 100% ela já pega, né? Vamos deixar assim por enquanto, depois nós vamos... Tá, não, ele está 100%. Como são 4, eu quero que uma fique do lado da outra. Então eu vou definir a largura dela como 25%. 25%. Tá, beleza. Definir uma altura de vamos colocar que elas terão 80% de altura. Ver o que vai dar aqui, né? Vou colocar um paddingzinho, só para colocar um espaçamento ali entre a borda e o conteúdo interno. Eu vou colocar aqui uma medida, na unidade de medida 0.5 em, que é em relação ao tamanho da fonte padrão do navegador. Então meio tamanho de uma fonte. Isso aí é só uma outra unidade de medida que a gente pode utilizar também. Okay? Se eu quiser definir uma borda,
esses elementos. Eu vou definir assim, ó. Vamos colocar que vai ter 1,5 pixel, olha só. 2 pixels, né? 2 pixels. Solid. E vamos colocar que ela vai ter uma cor, aquele mais escurão lá. Aquele mais escuro lá, a cor, né? A cor. Aquela cor mais escura, não é, sem ser a preta. Vamos ver então, vamos ver como vai ficar isso. Beleza. Só para a gente enxergar elas melhores, né? E a gente pode colocar um border radius. Esse border radius é para a gente arredondar um pouquinho os cantos da nossa caixa, né? Da nossa caixinha. Então, border radius 5 pixels. Beleza. Então vamos ver como é que tá ficando. Ó, vamos salvar. Vamos atualizar aqui. Tá. Vamos atualizar ali. Onde é que está aqui? Aqui, né? Atualizar. Beleza, olha só. Ele ficou a altura e a largura que a gente colocou lá, né? Mas ele não ficou no lugar que eu queria, não ultrapassou o tamanho da borda e assim por diante. Um ficou um debaixo da outra. Eu quero que fique um do lado do outro para que possa, né, ficar os elementos ali. Então, vamos ver. Vamos arrumar isso, né? Olha só. Como que a gente faz para arrumar? Nós vimos que se a gente quiser que eles fiquem um do lado do outro, eu posso colocar um float. Float left. Não é isso? Se eu fizer um float left, ele vai resolver esse probleminha pra gente. Vou salvar aqui e vou atualizar. Olha só, quase resolveu. Só que uma delas, que é essa daqui especificamente, div 4, ele ficou embaixo, né? Na verdade ficou embaixo, ele ficou ele ficou embaixo porque ele não coube aqui, né? Então lembra-se lá aqueles problemas que nós falamos, nós colocamos o padding, com 2 pixels para a nossa margem, né? Então somou aqui, ó, ficou 4, tá vendo aqui? Né? Ficou duas bordas, uma do lado da outra, ficou 4 pixels ali. Então isso faz com que ele não caiba ali no nosso elemento. Como que a gente faz para caber então? Olha só, posso diminuir, né? Diminuir aqui o tamanho. Mas existe uma outra propriedade também que é interessante a gente utilizar, que é a função box sizing. Box sizing é uma propriedade box sizing. Essa propriedade ela existiu exatamente para desconsiderar os paddings, as margens, os borders, para poder desconsiderar isso e deixar tudo juntinho ali do tamanho, né, o tamanho total somando todos os elementos vai dar 25%. Então, posso colocar isso aqui, box sizing, box sizing, border box. Agora, o que acontece? Vou salvar, vou dar uma atualizada. Olha só, agora é 25% para cada um. Então, o que aconteceu aqui? Passou para cá. Eu vou mudar um pouquinho, eu vou colocar essa div aqui, essa cor de div nessa daqui também, e esse preto eu vou colocar no rodapé, tá? Para ficar mais bonitinho, né? Então vamos fazer isso. A primeira div vai ficar a cor da div 4 também.
E essa cor aqui vai ficar para o nosso rodapé, né? Vou até colocar aqui, rodapé, vou colar aqui, background color, beleza. Lembre-se do rodapé lá que eu falei anteriormente, né? Então eu vou atualizar aqui. Olha só, o rodapé ficou, né? Só que ele não ficou ocupando o restante aqui que ficou faltando. Nós vamos ter que dividir esse nosso a parte superior aqui para parte com a parte inferior. Mas antes nós vamos organizar um pouquinho mais essa nossa div principal, né? Que é essa nossa div principal, que ela está ocupando, ela está na posição absolute e ela está levando em consideração o top e o right, né? O top e o left, né? Então nós vamos tirar isso, vamos mexer um pouquinho para organizar ela melhor. Vamos dar uma organizada nela aqui, para ela ficar um pouquinho melhor. Então vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar que ela vai ocupar 80%, tá? Vamos colocar aqui ela é uma altura de 100%. Opa, 100%. A questão da posição, vamos deixar por enquanto absoluto, depois a gente vê se eu acho que vai ser necessário trocar para relativo, depois nós vamos ver por quê. Tá, vamos deixar assim por enquanto, deixar sem borda mesmo, normal, a borda, né? A borda deixa ela ali mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa posição como relativo para ela ficar em relação ao elemento ao seu irmão. Ela não tem irmão, mas ela vai servir para facilitar o posicionamento aqui através disso aqui. Olha só, esse código que eu estou colocando aqui com a margem, ele vai colocar, vai centralizar essa nossa div principal na tela. Então vamos ver como é que está ficando. Vou salvar aqui, atualizar, beleza. Notem que o tamanho, como ele não está absolute mais, o tamanho dele ficou, perdeu, né? Perdeu aquele tamanho que ele estava anteriormente. Então vamos colocar como absolute, só que a gente vê então com fixo. O absolute ele vai perder na verdade, ele vai perder a margem zero alta. Quer ver? Vou mostrar aqui, atualizar. Ó, ele fica o tamanho, né, que foi definido, né, 100% aqui. A altura das minhas divs ficou ok, mas ele perdeu a questão da margem zero alto aqui, né, ou seja, ele não ficou centralizado. Então, temos esse problema aí, né? Para centralizar, eu tenho que colocar, eu coloco relativo, se eu colocar absolute, ele vai, não vai centralizar para mim. Se eu deixar só margem alta, olha só o que acontece, ele vai dar na mesma, tá vendo? Ele vai continuar na mesma. Se eu colocar aqui, como ele tem 80%, vai colocar aqui 10%. Ele não vai aceitar a porcentagem. Vamos ver aqui. Salvar. Cadê? Salvar aqui. Olha só.
ele não vai aceitar também. Então, na verdade ele aceitou o superior, né? Superior 10%. Não é o que eu queria, né? Porque na verdade ele segue um padrão. Esse primeiro aqui é o superior, aqui é a esquerda, se eu não me engano aqui é a esquerda. Então vou colocar aqui 10% aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Tá, então agora ele deu uma melhorada, né? Ficou centralizado aí como a gente queria que ficasse, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir agora o nosso, colocar o nosso rodapé e nosso header, né? Nosso cabeçalho aqui também para ocupar os espaços que a gente quer, beleza? Vamos lá. Nós temos um probleminha de tamanho aí, depois nós vamos falar sobre isso, né? Então vamos ajeitar isso aí, vamos falar sobre essa questão dos tamanhos aí. Do header, eu vou pegar uma configuração que eu tenho aqui, pessoal, porque a gente não vai perder, não perder muito tempo, porque nosso tempo tá, né? O vídeo está ficando muito extenso, tá complicado. Então vamos lá. Eu vou copiar uma configuração que eu tenho aqui e aí eu só vou explicar ela. Vamos colocar aqui no nosso header. Lembra que eu coloquei então o nosso tamanho do elemento? Né? Eu coloquei aqui ó, o tamanho da nossa div principal como 80%. Então a tela dá 100%. Então sobrou 10% em cima e 10% de baixo. Então vamos usar 10% do meu cabeçalho, né? A altura de 10%. O it nem precisa, o it já assume automaticamente o 100%. Mas vamos deixar assim para a gente ver como é que vai ficar. A altura mínima, foi colocada uma altura mínima de 50 pixels, para que esse caso, né, for uma tela muito pequena, não ficar um rodapé muito pequenininho demais. Background color ficou como green. Vamos colocar green não, né? Vamos colocar outra cor aqui. Vamos colocar esse rosa aqui no louco. Não sei, esse daqui. Uma corzinha clarinha aqui no cabeçalho. Vamos deixar green não. Vamos colocar aqui essa cor. Ó, colocou um background com um gradiente. Esse gradiente aqui, nós podemos usar várias cores nesse gradiente, tá? Eu vou colocar essa corzinha clarinha, né? Depois eu vou colocar essa cor, não, cadê? Aquela cor mais rosa, né? Essa aqui, 3, essa aqui, né? Beleza. Opa, ficou duas cores iguais. Não é isso que eu quero não. Eu quero colocar 2 então, a 2 e a 3. A 2 é essa daqui, então vamos pegar ela aqui. 2 e a 3. Beleza. Então, aqui eu coloquei duas cores na linear gradiente. Então ele vai fazer para mim uma cor lá, né? Degradê para mim. Font size 2M, ou seja, para ficar uma fonte um pouco maior do que a normal, e a cor da fonte branca. Branca não vai ficar legal não. Vou colocar dark blue. Dark blue, eu não sei se tem essa cor, se vai usar esse nome mesmo. Não, vamos testar, né? Tá, ficou cor lá, embora que aquela cor não vai combinar, né? O ideal seria colocar essa cor do rodapé lá. Vou colocar lá para ficar mais combinando, né? Vou colocar a cor do rodapé. Cadê o rodapé? A gente começa a fazer, a gente começa a se empolgar e começa a demorar demais. Não é a intenção, pessoal, ficar demorando, tá? Desculpe aí. Foi mal.
A intenção é tentar diminuir um pouquinho esses tamanhos dessas aulas, mas é complicado porque é muita coisa para explicar, né? Muita coisa para fazer. Eu gosto de exemplificar, então fica difícil. Mas tudo bem, beleza? Ficou aí, né? Tá ok. Ficou um degradezinho aqui, beleza. O rodapé, mesma coisa, vamos lá, fazer rapidão ali. O rodapé. Cadê o rodapé? Tá lá em cima, né? Eu coloquei aqui, beleza. Aqui. Vamos colocar aqui então que ele vai ter um weight de 10% também, né? Não sei se qualquer coisa a gente coloca o box size em border box nos outros elementos também, né? Se for necessário. Vamos ver se não vai ultrapassar o tamanho do elemento que eu estou trabalhando aqui. Acabou ficando mais ou menos, né? Ficou um pouquinho, dá uma diferençazinha, mas essa diferençazinha é própria do navegador, dá um errinho do navegador também. Mas olha só, né? Nós temos um layout, aí nós podemos inserir conteúdo, né? Tem com 4 partes, poderia fazer com 3, eu poderia fazer com, né? Você pode usar a sua criatividade para criar seus layouts aí de acordo. Se eu colocar várias coisas aqui, ó, ele vai ultrapassar. Deixa eu só mostrar para vocês, mas eu já falo sobre uma outra propriedade também que a gente pode utilizar. Então aqui, ó, eu tenho uma div, foi colocado um teste usando o overflow e tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso várias vezes, né? Um monte de vezes mesmo, para ter vários parágrafos ali. Vou salvar, vou atualizar aqui. Olha só, ele passa do tamanho. Olha só, né? Passou do tamanho. Eu não quero que isso aconteça. Vamos supor que eu queira que ele permaneça desse jeito aí e dê uma barra de rolagem aqui, não sei, na div, alguma coisa assim. Se eu quiser que isso aconteça, eu posso usar a propriedade overflow para ele. Então vamos ver como é que isso funciona. Olha só, aqui existe uma propriedade chamada overflow, que é o comportamento de quando o conteúdo não cabe no elemento. Quando o conteúdo não cabe no elemento, nós podemos usar o overflow. Então nós vamos colocar aqui no interna, todas essas internas aqui, eu vou ter o overflow dela, overflow alto. O que isso significa? Significa que automaticamente ele vai criar para mim uma barra de rolagem quando o conteúdo não couber no elemento, certo? Se couber, continua, né? Belezinha, sem problema. Se não couber, ele vai colocar uma barra de rolagem aqui só naquele elemento. Então isso faz com que não deforme, né? Não fique ultrapassando os valores, os tamanhos das coisas que eu colocar dentro da minha página aqui, ok? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, claro, tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo, só para falar sobre essa questão de elementos, posicionamentos. Mas os principais foi esses que a gente viu aí hoje, né? Que são as propriedades lá display, que a gente, né, pode definir aí a propriedade como bloco, display inline, display inline block e assim por diante. Nós podemos definir também propriedades position, né, para definir o posicionamento dos elementos em relação, se eu quiser em relação ao elemento bytes, considerando seus irmãos, eu vou colocar L absolute. Se eu quiser que ele considere os irmãos, né, ou seja, se eu colocar uma margem, ele vai ficar a margem referente ao anterior a ele, não ao pai, eu coloco como relativo, como está essas nossas divs aqui internas, elas estão com posição relativa. Então, se eu colocar lá, por exemplo, uma margem, um pixel, por exemplo, ele vai ficar em relação aos elementos, olha só, né? Nem coube porque a margem ele não considera no box size, né? A margem. Então ele ficou um pixel referente ao elemento aos seus irmãos, certo? Aos seus irmãos. Notem que ele desconsiderou o pai aqui, só considerou os seus irmãos, certo? Então, quando eu coloco ele como relativo, ele vai considerar
os seus irmãos, não vai considerar o pai, né? Ao contrário, se ele fosse absolute. Se eu colocar como absolute, olha só, na verdade aqui ele está como, na verdade esse daqui, na realidade ele está como static, né? Static. Está como static. Vou colocar esse material também. Na verdade, esse material é de um professor, né, que eu venho pegando para a gente utilizar. Eu tenho fixed, né? Fixed, posição fixed, ele coloca exatamente naquela posição fixa ali, né? Vai ficar sempre naquele local. Nós estamos falando sobre layout também. Nós vimos que a gente pode definir layouts de várias formas aí, né? É só a gente definir e ir posicionando os elementos utilizando aquelas propriedades que a gente viu anteriormente, ok? Então, deixa eu só colocar aqui position, relative, né? Relative. O interno vai estar com position relative. Então vamos ver aqui, cadê? Salvar. Beleza, vou vir aqui. Ó, o static e o relativo tem o mesmo funcionamento. Na verdade, ele considera seus irmãos, né? Seus irmãos próximos, ok? Então, se eu colocasse como absolute, só para vocês verem novamente, absolute, eles iam ficar todos um em cima do outro. Olha só, que loucura. Né? Ó, aparece a div 4, porque os outros estão todos debaixo dele. Por quê? O posicionamento dela, né, as margens e tudo, está considerando apenas o seu pai. Né? Pouco importa o seu irmão, entendeu? Então por isso que está um em cima do outro aqui. Então esse é o comportamento do absolute aí, certo? Relativo, como a gente falou, ele vai considerar os seus irmãos que estão do lado ali. Então, eu vou tirar a margem para não ter aquele problema lá de ficar, né? O problemão que vocês viram anteriormente ali. Vamos salvar. Beleza, então ele ficou dessa forma. Se eu aumentar o padding aí, o box size funciona. Olha só para vocês verem. O padding, vamos colocar aqui 2 pixels. O padding ele vai ser respeitado. O box size faz ele respeitar o tamanho. Beleza, olha só. Eu coloquei 2 pixels. Na verdade, eu já estava com um padding já definido, né? Já estava em 0,5, tá certo ali. Sim, já estava em 0,5. Eu poderia só ter aumentado aqui, né? Colocado aqui, ele colocou 0,5 em vou colocar 1 em só para a gente ver aqui. Salvar rapidão, terminando aqui já estou acabando. Salvar e atualizar. Olha só, o pad então ele ficou, né? Os elementos ficaram mais distantes um pouco da margem, mas permaneceu utilizando 25% do tamanho total aí da nossa página. Tá ok? Então, essas são as propriedades principais. É para a gente mexer com os nossos layouts, né? Se vocês quiserem, depois é só praticar isso aí, que é um pouco complexo, mas é interessante. Se vocês quiserem também, vocês podem ir no W3 Schools e verem lá que a gente tem algumas propriedades CSS de posicionamento, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidão. Cadê? Setores, default, referências, exemplos, grid. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse grid. Aqui tem propriedades, ó, float, overflow, né? Propriedades que a gente viu hoje. Display, box model, não é esse que eu queria não. Deixa eu só colocar aqui, ó, layouts. CSS W3 Schools. Esse daqui de baixo, esse é esse daqui, só um pouquinho. Layout. Ele vai mostrar aqui, né?
Olha só. Tem outra propriedade do overflow também, pode ser hidden, que ele vai esconder, né? O que passar ele esconde, o que passar do tamanho do elemento, ok? Não é isso que eu estava querendo mostrar, mas aqui fala, né, um pouquinho sobre isso também. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, né, vocês vão poder, né, pegar layouts aqui. Vocês viram aqui? Deixa eu só mostrar aqui. Layouts prontos. Vou mostrar. Cadê? Eu vi isso em algum lugar, layouts prontos, escrito aqui, layout HTML pronto. Não é isso que eu queria ver não, mas tá. Lá no site, lá vocês vão encontrar, né? Vocês vão pesquisar aí, vocês são mais, conseguem pesquisar aí muito mais rápido. Então, lá no W3 Curso tem alguns, inclusive alguns layouts prontos lá, ok? Então, a atividade de vocês aí, para vocês pegarem um pouquinho mais, é pegar, né? A atividade que vai servir também como ajudar a te avaliar aí, para a gente já poder também começar a pensar em outros assuntos, é fazer uma página de apresentação de vocês lá, pode ser no site de vocês, né? Aquele site lá que eu pedi para vocês fazerem, ou criar uma página, né? Ou criar uma página com layout, né? Vocês vão utilizar aí com o layout que vocês quiserem, usando esses conceitos que vocês viram aí, e fazerem uma página de apresentação de vocês, pessoal, né? Vocês vão criar lá, colocar um header, né? Colocar lá um desenho, uma imagem com um header, colocar alguns links de navegação dos lados, né? Pense lá no layout legal, crie uma página, né? Eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem lá, ok? Então, por hoje, pessoal, é só. Foi um pouco demorado essa última aula, mas creio que deu para a gente explicar bem essa questão aí. Se não deu, vou colocar alguns outros materiais para vocês estudarem lá também, ok? Então, até a próxima.